Quantas vezes você já se auto-sabotou por achar que você não merece aquilo que você tanto lutou para conquistar? Tô te fazendo essa pergunta porque o que mais tem hoje no mundo são pessoas que vivem com crenças de não merecimento daquilo que elas lutaram para conquistar de fato. E eu tô te falando isso porque por um longo período de tempo eu também tive essas crenças de não merecimento, de achar que eu não era capaz de estar recebendo aquele presente, de receber um elogio, de receber aquele trabalho que eu lutei para conquistar. Eu já contei a história aqui no canal de um trabalho que eu tive na aviação, de comissário de bordo, que eu lutei 10 anos para conquistar. Só que quando eu atingi esse trabalho em si, quando eu comecei a trabalhar, eu vivia com um sentimento de que eu não merecia estar naquele lugar, de que eu merecia viver ainda trabalhando num lugar inferior àquele, que era a hotelaria, em cargos menores. E eu sempre andava com essa crença dentro de mim de que estar lá onde eu estava era como se fosse algo errado, que alguém de onde eu saí não merecia estar naquele lugar. Porque as pessoas de onde eu saí, o máximo que elas atingiriam na vida eram posições menores do que aquela. Até por questões do salário. O salário era muito alto, perto do que eu poderia ganhar, de acordo com o que eu achava que eu merecia. E eu estou compartilhando isso com você porque vem na minha memória um episódio lá da infância, da quarta série, quando eu morava na cidade de São Simão, no interior de São Paulo. E eu estava estudando, eu lembro até o nome da professora, professora Rita, uma professora muito conhecida na cidade. Não sei mais se ela tá viva ainda, se não tá. Morava perto da casa dos meus pais, onde eu morava lá. E essa professora, ela era muito conhecida porque ela deu aula para muitos alunos, né? Basicamente todos os adultos hoje daquela cidade passaram por ela. Teve uma outra professora também, a professora Estela, que também foi muito conhecida. Mas a Rita, eu guardo um sentimento específico dela porque ela tinha passado pra gente, os alunos da quarta série, na escola Simão da Silva Teixeira. Olha só. Uma escola bonita, por sinal, que eu sempre tenho boas memórias daquela escola. Eu era um aluno normal, de quarta série, e a professora tinha passado um trabalho de escola para todos nós fazermos. Estava chegando perto da época da independência do Brasil, geralmente é o 7 de setembro, e a gente tinha que entregar um trabalho relacionado ao 7 de setembro, contando a história do 7 de setembro. E eu, como sempre, fui apaixonado por artes, por a aula de arte, né, que eu adorava desenhar. A minha alegria era ter vários lápis de cor, canetinha. Eu sou da época que tinha aqueles estojão grande, que tinha canetinha, giz de cera, lápis de cor, sabe, tinha apontador, tinha um monte de coisa dentro daquele estojão. A minha alegria era levar aquele estojão para a escola. E era o sonho de toda criança da época também. E essa professora, depois que ela passou esse trabalho, eu encarei isso como um grande desafio, porque além de eu fazer algo que eu amava, que era desenhar, eu queria apresentar o melhor trabalho da escola. E aí eu lembro de ter pedido ajuda para minha tia Edna, que nem está viva mais, que tinha uma pasta preta com vários desenhos e papel de carta, que coisa que não se tem muito hoje, né? Na época era muito comum as mulheres, principalmente, colecionar papel de carta e desenhos que elas faziam, né? E a minha tia, nessa pasta preta dela, que era bem grossa por sinal, tinha alguns desenhos que ela havia feito na infância dela e ela guardou. E tinha um desenho que tinha me chamado a atenção, que era o desenho da independência, da independência do Brasil. E ela tinha lá um desenho bonito de um homem segurando uma bandeira do Brasil, montado num cavalo marrom e segurando uma espada, né? E aí eu falei, tia, eu posso copiar esse desenho aqui e usar ele no meu trabalho de escola? Ela falou, pode. E aí ela me ajudou na época, até a gente tinha o hábito de pegar o desenho, colocar embaixo, colocar uma folha por cima e ir passando primeiro o contorno e depois a gente, que tivesse contornado tudo o desenho para pegar o molde certinho, a gente pintava aquele desenho de acordo com o que a gente queria. Por sinal, ficou muito bonito. Só que como a gente não tinha como registrar na época, vocês vão ter que ficar aqui mesmo com o jeito que eu vou contar.
Eu lembro que eu fiz esse trabalho caprichado. A capa ficou tão linda que nem a minha tia acreditou que ficou até mais bonito do que o dela. Porque o dela era só um molde em si, né? Não estava ainda todo colorido. E aí, apresentei esse trabalho dentro, contava a história, né, da independência do Brasil e tal. E aí, no dia de entregar e apresentar o trabalho, eu lembro que todos os alunos já começou o dia assim, a gente estudava, acho que era o período da manhã, se eu não me engano, era de manhã. E aí, a primeira coisa que a professora fez a chamada, a professora Rita fez a chamada e daí ela já falou: quem fez o trabalho, traga até a minha mesa. E aí eu lembro que todos os alunos levantaram na hora que eu fui levar o meu trabalho, que ela pegou o meu assim, ela até parou, pegou assim, olhou pra todo mundo. Uau! Eu lembro dela fazer assim, ó, parabéns! Na mesma hora ela nem abriu o trabalho, só a capa que ela pegou assim, ela já deu uma nota bem grande de caneta assim escrito, nota A. E aí eu fiquei tão feliz, tão agradecido, né, nesse dia, porque eu tinha ganhado o meu dia, né, de fato. E eu sempre fui um aluno exemplar, principalmente quando envolvia as questões de artes, né. Sempre as matérias de humanas eu me destacava, diferente das exatas, que já é outra história. E aí, eu lembro que nessa mesma semana, a professora trouxe para dentro da sala os representantes do Banco do Banespa. Eu não sei o que estava acontecendo na escola, mas eu lembro que eu fui escolhido por ela e por todos os outros professores, por conta daquele trabalho que eu tinha feito, a ganhar um prêmio desse banco, que era o Banco do Banespa, que entrou na sala junto com os seus representantes, e eles me deram um cofrinho em formato de bola, tinha a logomarca do Banespa e tal, onde aquele cofrinho era para me incentivar a poupar dinheiro. Toda vez que eu ganhasse uma moedinha de R$1, eu guardasse lá dentro até juntar a quantia de R$50, e aí eu pedi para um dos meus pais ir lá comigo no banco abrir a minha poupança para ir acumulando o meu dinheirinho. E aí eu fiquei muito feliz, eu lembro de ter chegado com esse presente em casa. Eu lembro que a minha família não tinha dado muita mínima para isso, mas a minha tia Edna tinha ficado muito feliz que eu tinha ganhado. E a minha avó, né, a mãe dela, também tinha ficado muito feliz. Porque elas faziam mais... se eu não me engano, eu acho que elas estavam mais presentes nessa época na minha vida. Eu acho que a minha mãe e meu pai estavam viajando nessa época, eu não lembro direito. E aí o que eu guardo dessas memórias, desse momento, desse dia? Porque... de todos os alunos da escola, eu fui o escolhido, porque eu me empenhei para aquilo, eu quis entregar o melhor do que eu poderia fazer com aquele trabalho de escola. E eu fui escolhido de fato. Aonde eu quero ligar essa história com os nossos momentos de vida? Às vezes a gente vai se sentir não merecedor das coisas que a gente conquista na vida. Eu não esperava ganhar esse reconhecimento todo da escola naquele momento de vida, mas eu esperava ganhar uma nota A, que foi o que eu conquistei. Foi sacrificante porque eu passei o fim de semana inteiro fazendo aquele trabalho. Eu poderia estar na rua brincando com meus amiguinhos, eu poderia não ter feito o trabalho, que teve aluno que não fez o trabalho, teve aluno que só entregou uma folha escrita, não fez uma capa bonita para o trabalho. Mas eu quis caprichar, eu quis dar o meu melhor. Principalmente quando é algo que a gente gosta, que a gente está se empenhando, eu quis dar o meu melhor. E na vida, a gente vai fazer isso. A gente vai, às vezes, se empenhar, vai se dedicar, vai suar, vai abrir mão de coisas que às vezes a gente gostaria de estar fazendo para estar se dedicando e se empenhando a fazer aquela coisa, para no final você carregar um sentimento de que você não é merecedor daquela conquista. E aí eu lembro de ter contado isso pro meu pai e pra minha mãe, e eles nem se importaram. E aí eu fiquei com aquele sentimento de que eu não era merecedor daquele presente. Era um cofrinho que ele desmontava, e aí você poderia montar ele de novo. Ele tinha umas pecinhas que você encaixava assim, e ele ficava uma bolinha redonda assim. E tinha o buraquinho de colocar as moedas lá. Não era grande coisa, mas para uma criança de 9, 10 anos de idade, ainda ganhar um presente da escola, sabe? Era uma coisa incrível. Eu ganhei o reconhecimento na frente da sala. Todo mundo queria ter ganhado aquele presente, entende? Foi uma coisa que eles fizeram na frente de todas as outras crianças, em nome da professora, da escolha da diretora da escola, que, se eu não me engano, na época era a diretora Mafalda, que já nem está mais nessa dimensão. Enfim, ligue-se um ponto na vida.
liga essa história minha com o que eu tô querendo te dizer. Teve outros momentos na minha vida que eu também não me sentia merecedor. Aquela crença de sentimento de que talvez eu não era merecedor de estar recebendo aquele elogio. Quantas vezes no trabalho eu recebia elogio por algo que eu fazia e eu não me sentia merecedor, eu ficava sem jeito. Sabe quando a pessoa fala, olha, você tá bonito hoje, aí você... Ah, é coisa dos seus olhos, você tá precisando comprar óculos. Às vezes a gente realmente tá bonito, só que a gente não se reconhece, a gente não se sente que a gente tá bonito. Por crença de não achar que você é merecedor de se sentir bonito, que você tem que se inferiorizar, se sentir feio. Você não pode ser notado. Olha só. Ou, nossa, você fez um trabalho incrível hoje aqui na empresa. Se não fosse você, olha, a gente não sabe o que teria sido da gente. Aí você recebe um elogio e você não sabe reagir a elogio. Quando você não sabe reagir a um elogio, quando você não sabe simplesmente dizer obrigado, você fica sem ação. Se você é uma pessoa que fica sem ação com elogios, provavelmente você tem crença de não merecimento, de não saber lidar com os elogios. Eu anotei alguns tópicos aqui que eu queria compartilhar com você para a gente fazer ligação desse assunto, porque isso impacta diretamente naquilo que a gente deseja viver na nossa vida, impacta no caminho da riqueza, impacta nos sonhos que a gente deseja almejar, nos sonhos que a gente deseja criar na nossa vida, né? Almejar, criar, naquilo que a gente deseja prosperar de fato na vida. E algumas vezes essas coisas vão atrapalhar o nosso caminho. Essa crença de achar que você não é merecedor, ela vai te impedir de conquistar algumas coisas que são importantes na sua vida. Ó, sentir-se desconfortável a receber elogios e recompensas. Eu acabei de falar isso aqui. Esse é um dos tópicos. Se você se sente desconfortável, isso é crença de não merecimento. Sabotar oportunidades antes mesmo de tentar. Às vezes você sabe que se você tentar, essa oportunidade pode dar muito certo. Só que só o fato de você acreditar que vai dar certo, a sua mente já começa a te martelar lá dentro falando, olha, será que você é merecedor? Ai, não sei nem se eu vou dar conta. Se vai dar conta ou não, por que você não vai mesmo assim? Quantas oportunidades, às vezes a gente fica se negando de dar o primeiro passo, a gente sabendo que pode dar certo, e a gente fica com medo. O medo te paralisa. Olha só. Aquele sentimento de que, olha, eu não sou capaz. Você é capaz. Deixa eu falar outra aqui. Achar que as outras pessoas sempre merecem mais. Ó, a síndrome do patinho feio, de sempre se inferiorizar. Quem tem que ter mais dinheiro é as outras pessoas, quem tem que se sentir mais bonito é as outras pessoas, e eu não. Eu tenho que ficar sempre o menor, o inferiorzinho, o inferior, sabe, a síndrome da inferioridade. Sempre se colocar pra baixo, pra menos, pra caber naquele lugarzinho. Já fiz vídeo aqui no canal falando da gente ter que se diminuir pra caber nos lugares, ou para caber na vida das pessoas. Olha só, tudo isso está interligado. Procrastinação por medo de falhar ou até de ter sucesso. Às vezes a gente fica postergando para amanhã o que a gente poderia fazer hoje, sabendo que se você tiver o sucesso, talvez você não vai se sentir merecedor. Isso está ligado com coisas que a gente viveu lá na infância, sabia? Por isso que eu quis ligar essa história aqui da infância. O fato de eu não ter sido reconhecido pelos meus pais, que eram a chave mais importante para mim, me impactou diretamente ao longo da minha vida, porque eu achava que se eu não fosse reconhecido pelos meus pais, talvez eu não tivesse reconhecimento do mundo. E a gente fica sempre buscando essa validação externa, de a gente achar que a gente precisa estar sendo o tempo todo sendo validado, sendo reconhecido. A gente não precisa disso. Quem tem que reconhecer o seu verdadeiro potencial é você, criatura divina. É você. Entende? Pessoas com crenças de não merecimento, elas evitam cobrar pelo seu trabalho. Elas não investem nelas mesmas e acabam aceitando menos daquilo que poderiam. Eu vou citar outro exemplo aqui. Teve um tempo atrás que, quando eu me candidatava para as vagas de trabalho, eu sempre ia na vaga que pagava menos, porque aquela eu tinha certeza que eu ia passar. E aí a vaga que pagava mais, eu também sabia que eu ia passar, mas eu achava que eu não merecia ganhar aquele valor mais alto, porque talvez eu não tinha o estudo suficiente, ou porque faltava o idioma.
da vaga, né? Ou porque a experiência que eu tinha talvez não seria o suficiente. Só que quem tem que decidir isso é quem tá te entrevistando, não é você se você vai ser o suficiente ou não. Sabe? Às vezes a gente fica julgando a nossa capacidade sabendo que nem sempre o que eles colocam lá na vaga é o que de fato vai ter aderência com a entrevista no momento. Porque o que vale é a hora que o entrevistador está falando com você ali, o que ele está buscando. Às vezes ele identifica uma qualidade em você que outros candidatos não têm, que vai ser primordial para aquela vaga. Entende? Então a gente achar que a gente não merece o melhor faz a gente aceitar cargos inferiores, faz a gente aceitar relacionamentos que não eram, às vezes, para aquele momento de vida que a gente precisava. Né? A gente atrai pessoas com as mesmas crenças de não merecimento. Tô relembrando aqui, por isso que eu tô dando umas pausadas. Tô relembrando, nossa, como faz sentido isso. Porque se você também tá se relacionando com uma pessoa que também tem crenças de não merecimento, imagine esses dois, o que eles vão conquistar. Os dois têm a crença de não merecimento, de achar que não merece muito, que eles têm que lutar apenas pelo suficiente mesmo. Como que esses dois vão prosperar juntos, gente? Os dois com essa síndrome de achar que o pouco é o suficiente para os dois, ou que eles não merecem ter ambição na vida. Porque eu já conheci pessoas que falar a palavra ambição para elas é ruim, é feio, é pecado. Você ter ambição na vida é pecado. Porque ela entra no caminho da religião. Ah, mas nos olhos de Deus, pessoas ambiciosas não prosperam. Ó, a ganância de querer ter coisas na vida que não precisa disso. Você não precisa disso. Lembrei até da minha mãe falando disso. Você não precisa querer ter muito na vida. Ai, dá muito trabalho. Olha, as crenças sendo implantadas. Quando você percebe que você tem uma crença de não merecimento, é muito importante você saber identificar o quanto isso está impactando o seu crescimento na sua vida, enquanto isso está impactando a sua prosperidade, a sua forma de prosperar, entende? Eu estou querendo compartilhar isso com você, para você abrir os olhos aonde você não se sente merecedor, aonde você não se sente capaz. Porque por um longo período de tempo, eu também percebia que eu era uma pessoa que emanava sentimentos de crenças de não merecimento. E às vezes eu poderia estar em lugares melhores, em trabalhos melhores, conquistando posições maiores na vida, e por achar que eu não merecia estar lá por algum motivo qualquer, eu me estagnava na carreira, ou não dava o próximo passo daquilo que eu precisava fazer, e isso fazia com que eu ficava procrastinando até o momento que eu tive que ter um estalo e falar: se eu não der um passo, eu fizer isso agora, a minha vida vai continuar parada, e o tempo tá passando, e a vida urge, o tempo urge, as coisas estão correndo, e as pessoas estão vivendo, e eu tô aqui. Até quando? Bom, eu queria compartilhar isso com você. Espero que tenha feito sentido esse vídeo aí na sua vida. Se você também sente que você não é merecedor de algo, tá na hora de tratar essa ferida interna sua. Talvez isso esteja relacionado lá com a sua infância, com algum momento que você pode não ter sido reconhecido em algo. Isso pode estar relacionado também com algum sentimento de escassez que você viveu. Isso pode estar relacionado com os seus pais, pode estar relacionado com o que você esteja vivendo hoje, o momento que você está vivendo na sua vida hoje. E se você não conseguir identificar que você está atraindo padrões e sentimentos de não merecimento, talvez você esteja estagnado ou estagnada. E é aí que a situação piora. E aí tudo fica estacionado mesmo. Tá? Então, reflita um pouquinho. Comenta aqui embaixo, será que você tem crenças de não merecimento? Será que você se sente uma pessoa merecedora de conquistar coisas boas na vida? Será que você sente uma pessoa ambiciosa? Será que você sente que você merece o melhor dessa terra, que o Criador pode te oferecer? Deixa aqui nos comentários e a gente vai se vendo então nos próximos vídeos. Até lá!